Mais uma alta da taxa de juros, a quinta seguida. Por unanimidade, o Comitê de Política Monetária subiu a Selic para 12,5% ao ano. Uma decisão já esperada. A reunião foi bem mais rápida do que as anteriores. A economia aquecida, com baixo desemprego e inflação acima do teto da meta, levaram os integrantes do Copom a aplicarem mais uma vez o remédio amargo. Vamos então conferir como foi a evolução da taxa de juros no governo Dilma Rousseff, começando aqui com os dados do Banco Central. Dezembro de 2010, última reunião do Copom no governo Lula, de 10,75 para a primeira reunião do Copom, 45 dias depois, no governo Dilma, elevou 0,5 ponto percentual. E daí para frente, a cada 45 dias, elevações sucessivas de 0,25. Janeiro, março, abril, junho e hoje, julho. Vamos então a Brasília ouvir João Borges sobre esse assunto que estava lá, né, João? Você sempre com suas fontes muito boas no Banco Central, na área econômica. O que te pareceu que houve de diferente dessa vez? A reunião foi mais rápida, é um diferencial, eu vi o teu flash ao longo da programação. Além disso, o que te chamou a atenção? Boa noite, André. Olha, chamou a atenção que o Banco Central retirou do comunicado aquela mensagem que dizia que o aperto monetário duraria o tempo prolongado o suficiente para fazer com que a inflação voltasse para a meta de 4,5% no ano que vem. Bom, algumas interpretações iniciais de que isso poderia indicar que o Banco Central encerrou o ciclo de alta da taxa de juros. A mim me parece, pelas conversas que eu já tive aqui em Brasília, que isso seria precipitado. Acho que o Banco Central resolveu retirar essa mensagem, mas não significa que não vá aumentar essa taxa de juros na reunião que vai acontecer lá no dia 30 e 31 de agosto. O que eu acho que aconteceu é o seguinte, tem duas questões. A questão da inflação, o Banco Central está vendo como altamente provável que a economia entre num processo mais claro de desaceleração nesse terceiro trimestre e para esse ano todo. Isso poderia levar a uma redução dos preços e, portanto, da inflação e, num segundo momento, um esfriamento do mercado de trabalho, ou seja, começar a atingir o emprego. A outra frente de preocupação é a crise externa. Ninguém sabe hoje exatamente como é que vai evoluir, especialmente essa crise na Europa, e se a coisa realmente entrar num colapso lá fora, há o risco de uma outra crise bancária. Isso pode afetar aqui o Brasil e afetar toda a estratégia também de decisão do Banco Central. Então, o que aconteceu hoje me parece o seguinte, toma a decisão esperada de aumentar a taxa de juros e vamos ver o que acontece até o final de agosto. Mas o Banco Central também, em relação à inflação, tem um objetivo muito claro. Ele não pode perder a batalha da expectativa para fazer com que essa inflação convirja para a meta de 4,5% no ano que vem. Eu acho que está claro na estratégia do Banco Central que ele tem que vencer essa batalha ainda este ano. Bom, João, minha pergunta vai exatamente na direção da crise que você citou agora, né? O governo não está preocupado? Hoje o ministro Mantega, né, recém-chegado aí do exterior, disse que o Brasil não está preocupado com essa crise, não, que essa crise europeia não vai pegar o Brasil. Pois é, uma forte boa noite. Aliás, o vice-presidente essa semana também chegou a dizer que a crise também não preocupava. Não preocupa, vírgula. Preocupa muito. O governo está muito preocupado com essa crise. Eu acho que essas declarações elas procuram ter um outro significado, de tentar dar uma visão de que estamos tranquilos em relação a isso, mas há tanto no Palácio do Planalto quanto na equipe econômica uma preocupação muito grande. Por quê? Se essa crise se agravar, hoje a situação melhorou um pouco nos Estados Unidos, com a possibilidade do Congresso aprovar e ter um arranjo para a questão do teto da dívida, mas a situação na Europa é muito preocupante. Há o risco de uma crise bancária, isso pode afetar o crédito aqui dentro, como aconteceu em 2008, afetando o crédito externo, pode levar a um aumento da taxa do dólar e, com isso, o governo ser obrigado a tomar outras medidas, como fez lá em 2008. É certo que vai acontecer? Não, mas o risco é muito grande e o governo está de olho. Então, esse discurso de que não preocupa, não vai atingir... É só discurso, né? É para efeito externo, é para não causar susto na população, mas a preocupação é muito grande.